Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o CPTS, né? Acho que todo mundo estava esperando esse relatório, ele demorou um pouquinho mais do que o normal para sair, né? Mês passado ele saiu lá pro dia 15, né? Assim que teve o rendimento. E nesse mês demorou, né? Foi demorando, mas saiu. Então saiu agora cedo, né? Diga-se de passagem. Alguns dados gerais aí do fundo, a cota continua amassada, né? Continua na casa lá dos seus 80 e poucos, 70 e poucos reais, 77, se não me engano, 78, enfim. Patrimonial R$ 88, sofrendo bastante, a marcação do mercado pegando, a gente vai conversar disso depois. Patrimonial de 2,8 bi, 58 centavinhos. Últimos 12 meses dá 14% de dividendo, né? Em relação às cotas de fechamento. Aquela coisa, né? A cota também derreteu muito. E dever deflação, enfim, liquidez é boa, 203 mil cotistas já praticamente. Um ponto, né, que ele coloca, a gestão planteia de manter a estratégia high grade e reciclagem de portfólio, destacando a alocação no mês de 51 milhões no CRI Vinci Shoppers, no Campinas Shoppers, PCA mais 7,65. Cara, operação muito boa, né, com a taxa, assim, absurda, extremamente cara essa operação, né, pro fundo, né? Pro capitão é que se dane, né? Quer botar o dinheiro no bolso. E 24 milhões esse Red Design Office PCA mais 8,82. Legal. 58 centavinhos que ele pagou, interessante, né? Veio bem mais do que a gente imaginava, a gente ia conversar disso também. Tivemos algumas movimentações, como sempre, né? A Capitânia sempre gira muito, compra muito, vende muito e tal, enfim. Pegada Capitânia, você já está acostumado. Para quem não gosta de giro, que o fundo fique girando, sai fora, porque esse fundo vai girar. E a gente já viu uma informação do giro dele que ele já fez nos últimos anos, tipo assim, é absurdo. Curiosamente, o resultado da correção monetária que estava acruada, que estava negativo em 58 centavos, de um mês para o outro, teve um salto absurdo. Saiu de menos 18 milhões de reais para mais 3,5 milhões de reais. Cara, que porrada, né? Que porrada, foi um belo de um salto, e isso pegou muita gente surpresa, tava conversando com os membros do canal, acho que ninguém esperava, né, essa movimentação tão forte, nem eu esperava assim, que se fosse no melhor cenário e tal, que, sei lá, que zerasse a correção monetária negativa, ou ficasse um pouco menor, mas assim, dessa forma, foi um movimento bem forte, e bom, né, bom pro cotista. Isso nos leva a crer o seguinte, que ele vai voltar a pagar rendimentos melhores de forma mais fácil, bem provável, já no próximo a gente já vai ter um rendimento melhor ainda, né? E na carteira de FIIs dele, o prejuízo hoje tá na casa aí de 31 milhões de reais, né? O prejuízo, assim, se ele executar esse prejuízo, que dá 97 centavos. No último mês era 77, né? Cresceu 20 centavos aí, o mercado derretendo bastante. 203 mil cotistas, como ele está alocado aqui, né, 73,8% em CRIs, 26% em fundo imobiliário, e o caixa ele zerou, ele tinha uns 3% em caixa, torou esse caixa aí, né. O fundo hoje operando alavancado, 11% de alavancagem, né, a gente já conversou bastante sobre isso e tudo. 49 operações, sendo que o grosso delas foi adquirida a IPCA mais 6,53%. E aí a marcação do mercado levou essa taxa para o IPCA mais 7,33, né? E tem uma parcelinha de CDI também, já vou conversar disso também mais para frente. Comentário macro eu pulo. Vamos aqui conversar. Olha, ele coloca o seguinte: em relação à carteira de recebíveis, o resultado recorrente do fundo decorrente de crise está retomando a média histórica. Então, o próximo mês já deve voltar aí. Tudo indica que esse fundo não demora a voltar a pagar lá o real que ele costumava pagar, né? E aí ele coloca, olha só que legal, no mês o resultado caixa do fundo foi impactado pela deflação, que perdurou por 3 meses, mas enfim, terminou. Então, esse rendimento que a gente tem aí, essa melhora, ainda tinha deflação, agora já não tem mais deflação. E a tendência é que o fundo fique cada vez melhor. Na tendência na carteira de fundos imobiliários, eu acho que vocês devem ter percebido aí um monte de assembleia que tá aparecendo da Capitânia pedindo para liquidar fundo, né? Pois é, eles estão fazendo o ativismo deles aqui, eles até colocam o seguinte, ó, nesse sentido, pensando em destravar valor em posições que possuem participação relevante, estamos convocando a Assembleia alguns fundos para ser realizada a prospecção de possíveis compradores, com o objetivo de fazer com que as posições atualmente marcadas em preço de tela convirjam para o preço de ativos no real, né? O ponto principal disso é o seguinte: eu tenho lá atrás, agora aqui a gente consegue ver, uma posição de fundo imobiliário que eu estou tomando um belo de um fumo.
Porém, sei lá, eu comprei um fundo de laje corporativa que eu paguei R$ 50, hoje a cota dele tá 40, porém o patrimonial dele é 80. Então eu lhe peço para liquidar o fundo e aí eu ganho os 80. É como se eu tivesse feito ganho de capital. Então, assim, Capitânia sendo bem ativista, foram, assim, pelo que eu vi, foi umas 4 ou 5 pedidos de assembleia. Então, eles estão trabalhando para destravar valor para o cotista, né? Interessante, interessante. E outro ponto também, com a abertura da curva de juros e essa queda toda que teve nos fundos imobiliários, fica difícil fazer ganho de capital. De toda forma, eles fizeram um ganho de capital até legal desse ano. E ele coloca, né, que o resultado de ganho de capital com CRI e FI foi próximo de zero no mês de dezembro. Ele vem sofrendo, galera. Abra a curva de juros, o que acontece? Os CRIs perdem valor e os fundos imobiliários também vêm caindo. Então acaba que, assim, fica difícil para girar, mas mesmo assim eles ainda giraram bem, né? Tem fundo aí que não tá travado, parado, né, sem fazer nada. Aqui a tabelinha de sensibilidade, que a gente consegue ver o preço da cota no mercado e a taxa implícita do fundo. Hoje, né, a gente considerando aí o fundo como um todo, a 70, tá mais ou menos nesse valor de 77,80, da IPCA mais 9,94 e líquido do IPCA mais 8,89. Se considerar somente os CRIs, dá um retorno de IPCA mais 9,27. Cara, muito bom, né? Não tá ruim, não. E aqui, ó, olha que legal. Retorno histórico da estratégia de investimento em CRI do CPTS. Olha o que o CPTS já fez. Ele fez pouquinho, mixaria, né? 11,5 bilhões de compras de CRIs, 138 CRIs. E ele vendeu 9,2 bilhões de vendas. Ou seja, o fundo já gerou mais de 3 vezes o seu PL. Não é besteira, não. Os caras são muito bons nisso, né? O retorno histórico CDI mais 3,7 e o fundo já desinvestiu de 89 CRIs. Então foi 89 desses 138 CRIs, 89 já não nem fazem parte mais do fundo. E aqui tem uma nota que eu acho interessante, é uma nota de preocupação, eu acho que todo mundo deve ficar ligado nisso aqui. Ele coloca o seguinte, ó. Muitos fundos de CRI nasceram ou cresceram praticamente no cenário pós-pandemia. O grosso, eu acho assim, uns 90%. A maior parte deles nunca testou sua carteira no mercado secundário e nunca girou ou recebeu o principal dos papéis. Foram transações desembolsadas num cenário de juros muito baixo e que ainda não foram testadas na visão da Capitânia. Acompanhando o plantão do Fundosnet da B3, já vemos bastante casos com problemas e acreditamos que os problemas vão aumentar caso o juro não caia rápido. Então, eles já estão falando, ó, meu amigo, vai dar cagada, esse negócio não tá muito bom, vamos ficar esperto. Então, ficar esperto, viu, galera? Vamos acordar aí, não vamos deixar a peteca cair, fiquem de olho nos seus fundos. Tem muito fundo, igual ele colocou, né, criado na pandemia e tal, naquele oba-oba. Teve muito fundo que era oba-oba, né? Toda hora emitindo, e boa, agora que não consegue emitir, a conta vai chegar. Então, vamos ficar esperto. Essa questão do juros tá precisando cair, difícil cair, né? A gente tá vendo aí todo o cenário político e tal, a direção é contrária, né? Que deveria estar indo. É aquela coisa, né? O Banco Central tá com o freio de mão puxado e o governo tá com o pé no acelerador. Não vai dar certo, né? Então a gente vai acompanhando isso aí. Mas fiquem atentos. E você sabe, né? A Capitânia ela já vem dando, digamos, certos alertas para os cotistas e tal, já não é de hoje, já tem uns 6 meses que eles vêm falando de risco, e agora eles colocando de novo. Resumindo, estão avisando que vai dar merda, né? Aqui, o fluxo de CRIs, EPTS por ano e tal, quanto que ele vendeu, quanto que ele comprou, perere, parará, pororô, coisa toda, né? E a gente consegue ver a TIR, né, que ele conseguiu por ano, olha só que beleza. E a consolidada em 9 anos. Cara, indecente, né? Indecente. 9 anos de fundo, 11 bi de compra, 9 bi de venda. Tipo, os caras giram de forma, assim, assustadora. Olha 2021. Olha o que eles fizeram em 2021, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que loucura. O grosso do giro foi 2021, né? Tava aquele frenesi todo, mas, assim, uma capacidade muito forte, né? Vamos seguindo. Que dados da indústria imobiliária, que sempre tá aí, a gente passa batido nisso aqui, que não tem muito o que ficar falando. O fundo pagou 58 centavinhos, a tendência agora, nos próximos meses, é que melhore cada vez mais, a gente vai acompanhando isso aí. A gente vai ver na DRE já
como é que foi. Aqui as compras que ele fez, né? A gente consegue ver as taxas de aquisição e tudo, taxa média ponderada. E a gente consegue ver algumas operações, por exemplo, esse BTG Mauá, o spread bem baixinho, né? Pelo que eu consigo ver aqui, ele apareceu aqui nas vendas também. Ele só fez um giro nessa posição, pelo que dá para entender, né? E aqui nas vendas, ele teve um pequeno prejuízo de R$600 mil. E faz parte, galera. Algumas dessas transações serão recompradas. Pois é, né? Vendeu o BTLG, às vezes, parte, né? Às vezes pode ter sido até isso que explicou essa queda forte que o BTLG teve, né? O capital desovando. Deve estar desovando ainda, né? DRE dele. Vamos lá. Olha só a atualização monetária, como é que já veio. Veio um valor bom, Se a gente pegar, olha só. Setembro ali com deflação 5,5, agosto 14 milhões, julho 20. Cara, tá muito longe ainda e tal, mas assim, melhorou bem, né? De um mês pro outro, teve um salto bem legal. E o ponto também que a gente tem que comentar é o ganho de capital de fundo imobiliário, que segurou o rojão nos meses de setembro, outubro, novembro de certa forma também. E se a gente olhar no ano, ó, ele girou aí praticamente 40 milhões de reais com fundo imobiliário. Foi um giro muito bom. Se a gente pensar, mais ou menos 10% do resultado dele veio de giro. Se a gente pegar os FOFs, outros fundos, ninguém girou. Ninguém conseguiu fazer nada, né? E a Capitânia ainda conseguiu fazer, e sendo que o grosso desse giro, né, foram 39 milhões praticamente, o grosso desse giro ocorreu em setembro e outubro, né? Setembro e outubro eles fizeram um giro muito forte, cara. Assim, é absurdo o que eles fizeram. Eles conseguiram girar mais de 30 milhões de reais em 2 meses. Foi o que segurou, o que geraram de resultado, né? Não tinha sido isso, o rendimento do fundo nos meses de setembro e outubro teria sido bem pior. Então, assim, quando eu falo que a carteira de fundo imobiliário do CPTS é uma boa carteira, quando eu comparo, por exemplo, com a do Iridium, é por causa disso. O Iridium não conseguiu fazer isso. Pega quanto de giro que o Iridium fez no ano. Pois é. Então, assim, desses fundos traders, né? Essa qualificação de fundos traders, que no caso está o Iridium e o CPTS, né, que são os dois mais clássicos, você consegue ver, né, quem tirou o coelho da cartola e quem não conseguiu tirar. Interessante de ver isso. O fundo teve um resultado bem legal, advindo aí do ganho de capital de fundo imobiliário. Isso aí a gente tem que ressaltar, não tem como deixar de falar isso, porque foi muito bom, né? Foi muito bom. Claro, foi nos últimos 3 meses, mas aquela coisa, né? A gestão, a gente paga uma gestão profissional justamente para isso, para na hora que o mercado subir e tal, os caras botar para derreter, né? Não pode ser igual, sei lá, né? Tem alguns FOFs aí que vocês sabem do que eu tô falando, que tá lá com 6, 7% em caixa, um monte de fundo de papel barato e os caras de braço cruzado olhando. Né? Não dá para ser assim. Então tem que ser uma gestão, tem que ser ativa mesmo. Aqui a questão das distribuições dele, a gente vê como elas afundaram por conta da deflação e agora vai voltar. Será que ele vai repetir o comportamento, por exemplo, que o CVBI teve? Quem viu o vídeo... Na verdade, vocês não vão ver o vídeo do CVBI porque vai sair mais para frente, mas enfim, o CVBI ele fez direitinho, né? O que eu havia comentado com vocês que iria acontecer, né? Tipo, quase que uma parábola assim, né? E o CVBI veio, caiu e já voltou ao patamar que ele pagava antes. Será que o CPTS vai conseguir voltar para o patamar que ele pagava antes? Ou ele vai ficar um pouco mais abaixo, um pouco mais acima? Acima eu acho difícil, viu? Ou ele volta para pagar o que ele pagava, que é R$1, R$1,10, ou ele fica abaixo disso. Mas do jeito que tá indo, eu acho que consegue voltar, hein? Vamos ver, palpite. Né? Não fiz nenhuma matemática aqui para calcular, mas às vezes acho que dá conta. Esse resultado desse mês foi bem surpreendente. Liquidez ele é boa, tem nem o que falar, né? Isso aí... uma baita de uma liquidez. Hoje ele está com 26% em fundos imobiliários e quanto mais ele reduz a participação em fundo imobiliário, melhor vai ficando o fundo, né? Quanto mais CRI ele tiver, melhor. Aqui a questão da marcação mercado, a gente já vou falar disso, hein? Agora é a hora. Ó. Tá acontecendo. Olha só que legal. Evolução do spread over da carteira de crédito do fundo. O spread over da NTNB. É assim que o pessoal chama, né? O spread acima da NTNB. O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui uma linha de novo. O que aconteceu? O fundo operava com spread. Deixa eu pegar aqui assim. Ó. O fundo operava com spread de mais ou menos, se a gente olhar aqui, ó, uns 3,5%. Chegou a bater 4%, né? No auge aqui, assim, ó. Chegou a bater 4%. Cara, essas variações para cima e para baixo, tal, mas a gente consegue ver assim, a média mais ou menos ali em 4%, né?
durante esse ano. Durante vários anos, né? O que aconteceu de um tempo para cá, né? De mais ou menos início desse ano, né? A gente consegue ver aqui novembro de 21 e tal. O que aconteceu? Os juros futuros subiram muito. Foram subindo muito. E aí o que foi acontecendo com o spread? Se a gente tinha um spread de 4% de média, né? Mais ou menos essa linha aqui, ó, que eu tô com o mouse, conforme o juros foi subindo, e ele mesmo reciclando a carteira, mesmo se virando, o spread foi diminuindo. Por quê? Porque vamos imaginar, deixa eu pegar aqui a taxa média da carteira de compra, IPCA mais 6,53. 6,53. Vamos botar aqui de exemplo pra gente. IPCA mais 6,53, esse era o spread. E aí a gente tinha um NTNB que estava rodando em valores de, sei lá, IPCA mais 5 que estava dando, né? IPCA mais 5. A NTNB estava aqui, IPCA mais 5. Essa NTNB, nesse ano, ela saiu de IPCA mais 5, chegou a bater quase que IPCA mais 6, se eu não me engano, e depois das eleições passou de 6 e tá rodeando ali entre 6,3, 6,5 e tal. O que aconteceu? Com essa forte abertura que teve, esse aumento muito forte, né? Esse spread aqui, ó, foi derretido. Por quê? Porque a gente tinha aqui, a taxa da carteira aqui e a NTNB aqui. Ela foi subindo e chegou a quase no valor da carteira do fundo. E aí o que acontece? Imagina você, investidor e tal, você é um ricaço, granfino, milionário. Aí você tem duas opções na mesa para você comprar. Um CRI de, sei lá, pegar aquele CRI do BTLG que ele tinha. O CRI do BTLG, a IPCA mais 6,53, e você tem a NTNB 2030, 2035, tanto faz, a IPCA mais 5. Vale a pena comprar do BTLG? De certa forma, vale. Aí o que acontece? A NTNB sobe. Pum, bateu 6,5, igual bateu uns dias para trás aí, por causa desse rolo de política. Você tem as duas operações da mesma taxa. Você vai comprar o CRI do BTLG? Você não vai. Você vai comprar o título do governo. Zero risco? Para que você vai comprar CRI com risco? Você compra o título do governo sem risco. E aí o que acontece com esse carinha aqui? Por conta dessa alta que teve, ele tem que perder valor, porque senão ninguém vai querer esse negócio. Então ele perde valor. Então ele sobe para manter o spread em relação à NTNB. Por isso que a marcação a mercado tira o CRI de IPCA mais 6,53 e joga lá para IPCA mais 7,33, porque aí você, o granfino, agora pensando novamente que você é um granfino, vai lá comprar, aí você olha, eu tenho NTNB aqui do governo, IPCA mais 6,5, mas eu tenho esse CRI do BTLG que, que foi marcado a IPCA mais 7,33. Vou pegar o CRI, porque vale a pena, porque foi marcado. Então assim, é uma coisa que acontece, normal, faz parte, e por isso que o fundo tem que estar sempre reciclando a carteira. Por que o fundo tem que reciclar a carteira? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo como é que o spread dele foi caindo? Saiu lá de 4% e hoje tá no patamar de 1,52? Por que ele caiu tanto assim? Porque a NTNB subiu pra caramba. Então aquela operação que lá atrás ele comprou IPCA mais 6,53, que ele tinha um spread de X, e com a NTNB subiu, ó, e foi apertando esse spread. E a gente consegue ver isso na linha, ó. O spread chegou a ficar no auge quase 5,5, e aí a NTNB foi subindo, ele foi caindo, foi fechando, e hoje está em IPCA mais, tá em 1,52% de spread. Então tá bem próximo. A carteira do fundo tá aqui, ó, a NTNB tá bem encostadinha, né? E aí, por isso que o VP caiu. Porque aí quando vai encostando, não é que encosta e depois sobe, não, eles vão subindo juntos, que o spread está aqui, ó, vai indo e vai marcando. Então, é aquela coisa, se o fundo não consegue reciclar a carteira, o que vai acontecer? A taxa de compra dele está aqui, que ele comprou. A NTNB está aqui. Vai chegar num ponto, pum, passou. E aí ele fica, enfim, fica fora da realidade. E aí o que acontece? Quando o fundo consegue gerar a carteira, trabalhar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa operação que a gente viu lá em cima, essa operação aqui, ó, cadê? Essa operação do CRI Vinci Shopping Centers, que veio a IPCA mais 7,56, lá atrás, quando a NTNB era IPCA mais 5, essa operação, sei lá, ia vir pro fundo a IPCA mais 6 e uns quebrados.
E hoje não. Hoje está vendo IPCA mais 7,56. Por quê? Porque o spread tem que se manter. Porque imagina, isso aqui ainda mais que aqui é uma oferta primária, né? Imagina o pessoal da Vinci fala assim, eu quero fazer um CRI para comprar esse shopping center e tal. A NTNB tá 6,5. Eu vou fazer esse CRI a IPCA mais 6, 6,5. Ninguém vai comprar. Então, tem que ir aumentando a taxa. Por isso que quando esses momentos de estresse e tal, fica tudo muito caro, fica muito difícil fazer alavancagem, porque a taxa fica muito elevada. Se é uma operação que é high grade, operação boa, com a taxa cara, né? Quem diria, um ano atrás, se pegar uma operação com essa taxa aí de IPCA mais 7 uns quebrados, já estava ali entrando no range de valor de uma taxa de um fundo middle risk, e nesse caso, uma operação high grade. É o que eu falo com vocês. O tanto que subiu a NTNB, as operações high grade estão saindo ali, dependendo, sai até IPCA mais 8, porque tá bem elevado, né? Bem elevada essa questão, e a gente tem que ver se vai cair, se vai subir, qual direção que vai. Como eu falei, nos últimos dias tá aí estável mais ou menos entre 6,30 e 6,50, ou até entre 6 e 6,50, num range um pouco mais aberto. Então fica muito difícil para os fundos, não só para girar a carteira, porque seus CRIs perderam valor, e para os fundos que querem emitir dívida. Então aquele fundo seu alavancado, que tem uma parcela para pagar, não sei o que, e tudo mais, e vai fazer um CRI, esse cara tá fudido, porque a dívida vai vir bem cara mesmo, né? Complicado. Enfim. Questão da carteira de crédito dele, a gente já consegue ver aqui por segmento e tudo, a gente já conhece a carteira. Galera, e falando sobre carteira de CPTS, hein? Não vale a pena você ficar tentando acompanhar, não, que os caras giram demais, você vai ficar conseguindo acompanhar, é praticamente impossível. Aqui, a questão da carteira de FIIs, né? Como é que tá a carteira dele, maior posição é o GTLG, e a gente consegue ver aqui, ó, porcentagem dos fundos detidos por fundo da Capitânia. Então, por exemplo, o HSRE, o fundo da Capitânia tem 26%, o TRXF, 54%. Então, sei lá, se a Capitânia quiser, vamos liquidar o TRXF, ela liquida. Ela já tem mais de 50% dos votos, não precisa nem fazer assembleia. O Newport Logística também. Deixa eu pegar, alguns 100% e tal, enfim. A Capitânia tem um controle muito grande em vários ativos e isso faz com que ela tenha essa facilidade de fazer esse ativismo, né? E aquela questão da compromissada que o fundo tem, hoje a despesa está aí nesse patamar de 12 centavinhos por cota e a gente vai acompanhando, né? A gente vai acompanhando a evolução dele. E aqui a carteira, as posições e tudo aqui, a nova posição, né? Teve o Campina Shopping e esse Head Design Offices da Virgo. Enfim, só esses dois que eu vou passar aqui porque, cara, a carteira muda muito. Então, é isso aí que a gente tem para comentar sobre o CPTS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa se inscrever no canal, dá aquela moral. E, pelo jeito, daqui a pouco tá pagando R$1 de novo, hein? Olha que beleza, né? Ainda mais esse valor de 80 centavos, de 80 reais, menos de 80 reais. Quem comprar vai se dar bem. Pois é isso aí. Galera, valeu, até a próxima. Fui.